Você é vítima? A vida não quer saber de vítima, não. A vida está procurando gente que quer vencer. E que entende que a vitória não vai cair do céu. Ela pode vir do céu, mas não porque caiu. Certo? É assim que funciona. Então a regrinha é muito simples. Ou você muda para viver o que quer, ou se adapta para continuar com essa vida. Se você não quer mudar para viver o que quer, então pelo menos se adapta para parar de reclamar. Certo? Porque não faz sentido você continuar reclamando de algo que não faz nada para mudar. Olha o que a Bíblia diz através do profeta. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você quer. Deixa eu traduzir isso para ficar mais fácil. Teve uma pesquisa em 2021, 65 nações entraram na pesquisa. Quantas nações? E a pesquisa era para medir o coeficiente de inteligência das pessoas. O Brasil ficou em 59º. O que significa que grande parte das coisas que a pessoa escuta, elas não entendem. Por isso que eu falo tão simples assim. E mesmo falando simples, esse dia eu quis fazer uma brincadeira com isso. E aí eu postei lá na minha rede assim, ó. Quando você vai em algum lugar que as pessoas te tratam mal ou têm um comportamento ruim, normalmente você pode usar, certo? A expressão palhaçada. Não gosto de ir lá porque fulano fica cheio de palhaçada. Fulano é um palhaço. E aí eu expliquei, certo? Se você vivencia isso, pare de reclamar do palhaço e se pergunte por que é que você anda indo ao circo. Aí a mulher escreveu assim, no comentário, ué, não sabia que ir ao circo era pecado. Você está rindo? Mas eu já descobri que muitas pessoas não mudam porque não entendem o que foi pregado. Elas escutam, mas não... Ah, como é que foi o culto? Bom. Bom. O fogo desceu, tá bom. Mas não é churrasco, tem que ter mais coisa. O fogo tem que descer, sim ou não? Sim, Deus vai operar, vai fazer milagre, vai expulsar demônio, vai converter pessoas. Certo? Mas você tem que saber o que foi falado, até para não concordar. Esse dia uma irmã veio orar por mim, botou a mão na minha cabeça e falou, Senhor, faz um rebuliço na vida do seu filho. Aí eu, de olho fechado, falei, rebuliço não, senhor. Rebuliço não. Está tudo organizadinho, sem rebuliço. Não for falar amém. A irmã não, a intenção dela é boa, mas o vocabulário está ruim. E eu quero rebuliço não. Eu quero organização. Que rebuliço, sai fora. Qual é que eu perguntei a ela? A senhora sabe o que é rebuliço para ministrar na minha vida? Entendeu, crente? Eu já vou ler a palavra. Porque a minha proposta é falar de renovação. Certo? Mas eu preciso motivar você a ser vencedor. Porque Jesus está voltando. E está assim de gente indo para o inferno. Às vezes até você que está aqui vai. Tem gente que não quer ir. Mas vai. Certo? Cuidado que você pode estar rindo de você. Brincadeiras à parte, nós vamos iniciar essa mensagem com João 21, verso 3. João, capítulo 21, verso 3. Amém? O texto vem para a tela, não? Só me direciona. Isso, está aí, ó. Disse-lhes Simão Pedro, vou o quê?
Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha para mim, que eu quero conversar com vocês. Eu vou manter a minha mensagem no vou pescar. Dificilmente você imaginaria ouvir esta frase de quem a pronunciou. Talvez esperássemos ouvir vou pescar de qualquer outra pessoa. Eu fico imaginando o dia que a sogra dele, sua esposa, seus amigos, escutaram de Pedro que ele ia pescar. Que Pedro havia resolvido a voltar à sua vida antiga. Havia abandonado a proposta que Jesus havia lhe feito em Lucas 5, o chamando e dizendo: venha comigo e eu vou fazer de você pescador de homens. Mas Pedro, por algumas questões que nós vamos olhar, disse: eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou pescar. Sua vida era inspiração para outras pessoas, quer ele gostasse ou não, quer ele quisesse ou não, ele era influência. Sua influência era tão significativa que outros discípulos disseram: nós vamos com você. Se você vai voltar, nós também vamos. Mas nós precisamos entender isso. Porque ao olharmos para um homem que viveu o que viveu e se sentiu cansado, decepcionado, triste, desesperançoso, e se a Bíblia permite que nós saibamos coisas tão particulares a respeito de um indivíduo como Pedro, Deus planeja fazer alguma coisa com esses ensinamentos e o exemplo de Pedro, que isso não aconteça conosco. A história de Pedro começa com André. André, irmão de Pedro, é um dos discípulos de João. André começou a andar com João e escutar de João a proposta da chegada do Messias. Foi André que chamou Pedro, depois de João ter orientado André e o direcionado a seguir Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André tem alguns contatos com Jesus, e por esses contatos ele influencia seu irmão Pedro, que na narrativa do Evangelho de Lucas tem o primeiro encontro com Jesus depois de uma noite de pescaria frustrada. Ele faz aquela pesca maravilhosa durante um dia e no final da pesca, com os peixes na rede, já na praia, Pedro vai agradecer Jesus e dizer a Jesus que entendeu que aquilo realmente era algo milagroso. Mas na despedida de Pedro, Jesus diz a ele: não, eu não vim aqui para viver com você um momento. Eu vim aqui para viver com você uma história. Eu vim aqui não para viver com você um dia, não um arrepio, não um momentinho. Eu vim aqui para viver com você todos os dias da sua vida. E Pedro aceitou. Lucas 5, ele aceita, certo? O verso 11 do capítulo 5 de Lucas diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Bom, ali é o começo da caminhada dele. E sabe o que é mais legal? Que Cafarnaum era o centro das atenções do mundo daquela época.
A cidade de Cafarnaum, onde a sogra de Pedro morava, era um ambiente de conexões. Por ali passavam as caravanas que saíam do Oriente para o Ocidente. O comércio passava por lá. As coisas, antes de chegarem na Judéia, lá embaixo, antes de passarem para outros lugares, Cafarnaum era um centro de distribuição. Por ali as caravanas passavam, estrangeiros passavam por ali. É mais ou menos como São Paulo, vamos dizer. Normalmente as coisas novas que chegam no Brasil, normalmente chegam primeiro aqui. E daqui então são pulverizadas para os outros estados. A moda, a tecnologia, é assim que funciona. Por que eu estou explicando isso a você? Para você entender por que é que Jesus faz de Cafarnaum sua base. Levar um evangelho e expô-lo a Cafarnaum é conversar basicamente com o mundo inteiro daquela época. Se alguém sai dali convertido, é a palavra de Deus indo para a Ásia, para o norte da Europa, certo? Para o sul da África. E ali, Jesus vai estabelecer uma conexão muito interessante com um dos seus discípulos, Pedro. Pedro é o cara que quando o culto termina, quando a sessão de milagres termina, quando a multiplicação dos pães terminam, sabe o que acontece? Todo mundo vai embora, menos ele. Pedro é um indivíduo que vai tomar o cafezinho com Jesus, que vai conversar sobre o culto depois que o culto terminou, que vai falar sobre os milagres. Você provavelmente no momento de oração sentiu a presença do Espírito Santo, sentiu a presença de Jesus. Pedro não sentiu a presença de Jesus, Pedro viu a presença de Jesus. Pedro podia encostar nele durante a conversa, ouvir diretamente dele. Não havia em Pedro dúvidas de quem ele era. Não. É isso que eu quero que você entenda. Jesus vai morar na casa dele, vai viver com ele, certo? Pedro poderia olhar Jesus dormindo, tomar um café da manhã, almoçar com ele, tirar dúvidas particulares. Esse era Pedro. Ele presenciou a maior parte dos milagres, ou a maioria dos milagres, Pedro estava presente. Pedro esteve presente em lugares cujos outros não frequentaram. A casa de Jairo, por exemplo, ele foi um dos poucos discípulos, certo? Chamados por Jesus para ver a filha do Jairo ressuscitar. Pedro estava no Monte da Transfiguração. Sabe quem ele viu? Moisés e Elias. Pensa num cara que era para ter uma estrutura forte, firme. Dizer que Pedro, em algum momento de sua caminhada, iria precisar de uma renovação, parece brincadeira, mas eu quero te dar um alerta. Eu não sei quem você pensa ser na presença de Deus, mas aprenda uma coisa: ninguém vive de uma unção só, ninguém vive de um momento só. Nossa vida com Deus é diária. Você está entendendo? Nossa comunhão com o Senhor tem que vir todos os dias. Não interessa quem você é. Pedro vai experimentar coisas sensacional. Pensa, poderia andar na rua e alguém perguntar: Jesus está lá? Lá onde? Lá na sua casa. Jesus não mora lá? Mora. Ele come muito? Jesus acorda cedo? Que hora ele toma banho? Pedro poderia ter respostas acerca de Jesus que nenhuma outra pessoa teria. Isso é fantástico, sim ou não? Mas não faz dele um super-homem. É isso que eu quero mostrar a você. Esse cara, no momento, falou: vou voltar para a minha vida antiga. Já teve vontade de falar isso, crente?
Já falou alguma vez, vou mais na igreja? Não. Estou cansado. Cansado de orar. Estou decepcionadinho. Ah, tá. Certo? Pedro era alguém que viveu coisas. Coloca na tela pelo menos esse texto, Lucas 21, 31. Assim também, Lucas 22, 31. Eu falei 21, né? É 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Verso. Mas eu roguei para que a tua fé, e tu quando? O cara está morando quase um ano com Cristo. E Jesus falou para quando tu te converter. Confirma teus irmãos. Preste atenção, quem é Pedro? Pedro é alguém tão importante que o Satanás, o chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, aquele perturbado, por isso que ele quer atrapalhar o relacionamento seu com a sua, porque ele não tem, certo? Mas escute bem, Jesus está dizendo: Pedro, o diabo veio conversar comigo a seu respeito. Veio me pedir autorização para mexer com você. Mas eu, Pedro, eu roguei porque quando você se converter, Pedro, olha só, eu gosto de como Pedro consegue sobreviver quando Jesus joga duro. Porque se você vai viver com Jesus, ô crente, aprenda uma coisa, vai ter dia que ele vai te falar coisas sensacionais, que você vai ficar toda felizinha, todo feliz. Mas tem dia que ele vai chamar a sua atenção, vai falar umas coisas que você não quer ouvir, vai usar uns profetas, vai usar umas palavras, que você vai precisar sobreviver. Lembra quando Jesus perguntou: Pedro, e você? Quem você diz que eu sou? Pedro falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: é isso aí, Pedrão. É isso aí. Você só sabe disso porque o Espírito do meu Pai está sobre você e te revelou. Não foi a carne nem o sangue. Eu imagino Pedro: é isso aí. O Espírito do Senhor está em mim. Olha aí quem falou: o chefe dos crentes. Aí Jesus vai tentar explicar algo que Pedro não está afim. Ah, mas deixa eu explicar, gente, vou ter que morrer, vou sair de cena. Pedro falou: não faz assim não. Aí não, faz esse negócio de morrer não, poxa. Tem que morrer minha sogra, certo? O senhor não, poxa, certo? O que Jesus falou? O que Jesus falou? Ô, Satanás! O Pedro, Jesus falou agora mesmo que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro parece até que está fazendo freelance. Saiu Satanás, Jesus entrou Satanás. Ok? Porque tem que aprender a escutar coisas duras, entendeu? Fala para quem está do seu lado. Tem que aprender a escutar coisas duras. Só quer promessinha. Posso te ensinar uma coisa? Põe na tela Deuteronômio 28. Os crentes amam. Só gosta até o versículo 14. Será que se ouvires a voz, tendo cuidado de todos os seus, que hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações? Olha como é que o negócio vai ficar legal. E todas essas bênçãos. O crente, o verso 1 diz: se ouvir a voz do Senhor, se obedecer, aí vem as bênçãos. Se não obedecer, não vem bênção não.
Entendeu? Então para de pegar um texto. Esse dia eu vi o cara foi pregar sobre Filipenses na hora da oferta. Falou assim, porque a Bíblia diz, está lá em Filipenses, porque o Senhor, se é seu Deus, vai trazer suas riquezas em glória. Isso. Aí eu falei assim, mas esse texto não é para a igreja, não é. Esse texto é para o Filipenses. Aí ele falou, mas não é para a igreja? Eu falei, não, é para o Filipenses. Só passa a ser da igreja se a igreja fizer a mesma coisa que os filipenses fizeram. Você só toma posse de um texto quando você vive o que o texto diz. Cuidado com isso. E outra coisa, para de chamar o resultado de suas escolhas de cruz. Você faz tudo errado e tudo agora virou cruz? Não, porque minha sogra é uma cruz. Sua sogra é a mãe da sua mulher, a mulher que você escolheu. Isso aqui é minha cruz não, porque esse emprego é minha cruz. Para de chamar de cruz. Foi você que escolheu, então não é cruz, é sua escolha. Entendeu? Para de botar peso na sua cruz. Não é você que vai carregar, deixa leve. Se der para botar amortecedor e rodinha, vai dar uma ajuda. Então as pessoas costumam fazer as coisas erradas. E aí, quando o resultado vem, a culpa é de quem? Não, Satanás. O Satanás, porque o diabo está furioso. Ele nunca calmou. Ele sempre está furioso. Tá certo? Então, esse texto aqui, certo? Olha só. É só bênção, sim ou não? Isso. Até o 14. Coloca o 14, irmão. Isso. E não te desviarás de todas as palavras que hoje, nem para a direita e nem andando após outros deuses para os... Agora vem o 15, ele é sensacional. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos esses mandamentos, estatuto que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas, o que mesmo, gente? E vai fazer o quê? Isso. Até o 14, são quantos versículos de bênção? Isso. 13, porque o primeiro é o alerta. Aí no 15 tem outro, sim ou não? Agora vem a relação da maldição. Bota para mim o versículo 68. Deuteronômio 28. Tem o 69, irmão? Não, né? Só vai até o 68. Então o capítulo 28 de Deuteronômio tem quantos versículos? Um fala de alerta, o 15 fala do alerta, 13 fala de bênção, 1 de alerta, com 15 de alerta, 2, com 14 de bênção, 16, 68 menos 16, crente. 68 menos 16. 50 aí, que fala de quê? Lê o livro. 52 versículos, por isso que está cheio de gente se lascando. Você consegue entender? Eu vou te mostrar algumas coisinhas que vale a pena você entender. Pedro diz, eu vou pescar. Por que alguém com tanta experiência com Deus é capaz de desejar voltar à vida antiga? Por que alguém, uns meses atrás, tão envolvido com a obra, tão animado, de repente pode sofrer ou enfrentar um desânimo? Pecado? Não vejo isso nele. Confesso a você que não consigo ver em Pedro um erro que o exponha ao desejo de voltar. Suas experiências são extraordinárias, a ponto de Pedro começar a acreditar que é um crente melhor que os outros crentes. A Bíblia nos diz que a soberba precede a ruína. E eu tenho que ter muito cuidado, porque agora Pedro, provavelmente com todo o acesso, toda a intimidade,
Pedro agora começa a questionar as palavras de Jesus. Pedro começa a acreditar que mesmo Jesus dizendo, todos vão embora, ele diz, todos menos eu. Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu jamais te abandonarei. Eu te negar de forma nenhuma. Eu não vou fazer isso. Pedro está acreditando que ele é mais resistente que os outros. Ele se sobrepõe aos outros. E Jesus tem um propósito para ele: apacentar as ovelhas. Jesus quer que Pedro, que é altamente influente sobre os discípulos de Jesus, Jesus quer que Pedro prossiga. Mas para Pedro prosseguir, Jesus precisa fazer com que Pedro tenha uma visão nítida a respeito de si mesmo. E consiga entender que ele não é um super-homem só pelos acessos que tem e a experiência que tem. Porque ele vai precisar entender muitas vezes a demanda dos outros, a velocidade dos outros, a capacidade que os outros vão ter de caminhar com o Senhor. Inúmeras vezes você vai ver o que Pedro tinha. Parece bonito, parece. Mateus 14, 3 horas da manhã, tudo escuro, todo mundo com medo no barco, e Pedro diz, Senhor, deixa eu andar sobre... Para quê? Para que Pedro queria andar sobre as águas? Para ir até onde Jesus estava? Pare e pense. Foi uma experiência extraordinária para ele, sim ou não? Mas não deve ter sido muito agradável para quem? Para os outros discípulos que não tiveram coragem de ir. Entendeu? Isso demonstra que ele acreditava realmente que era muito mais forte do que na verdade ele era, muito menos dependente do que na verdade ele era. É importante nós entendermos isso. Descobrimos primeiro o ambiente cujo qual Deus vai ser mais próximo de nós, vai estar mais próximo. Eu conheço pessoas que, se forem a um monte, se derramam na presença de Deus, porque o monte é o lugar onde ela ouve Deus com mais facilidade. Eu conheço gente que, se for ao monte, se desconcentra, porque está escuro, porque tem mosquito, porque tem isso, porque tem aquilo outro. E aí tem que estar numa vigília. E na vigília Deus fala com ela. Eu conheço gente que Deus fala no quarto, Deus fala no culto. E qual desse modelo está certo? Todos, aquele que fala com você. Descubra o seu. Descubra o seu ambiente de oração. Descubra o seu ambiente de leitura. Descubra o seu ambiente de intimidade. E pare de querer que o seu ambiente seja o ambiente de todos. Ah, você não vai no monte, não? Não sabe o que está perdendo, porque o fogo cai. Lá em casa também cai. Lá na igreja também cai. No trabalho da manhã também cai. No trabalho de libertação também cai. Quando eu estou ouvindo louvor na minha casa também cai. Você está entendendo? Você começa a identificar um ambiente onde Deus está se revelando a você, falando contigo. Pedro, ele vai ter uma boa experiência agora, no capítulo 22, ou 14 de Mateus, quando ele está chegando perto de Jesus, ele fica com medo e começa a afundar. Os caras do barco devem ter falado, aí esse metidinho, ó, achando que é melhor que os outros, olha lá, ó, vai afundar, ó. Flup, flup, flup. Você já ouviu falar que o problema dessa ocasião era o vento, o mar, a escuridão? Mas Jesus diz de quem é o problema. Segura aqui, homem de pouca. Jesus disse que o motivo pelo qual Pedro está afundando, qual é? Então, o problema está onde? O problema está onde? Nele.
problema está nele. Quando Pedro começa, são poucos. Uma reunião pequenininha no mar. Pedro viu 12, Pedro viu 70, Pedro viu 120, Pedro viu 4.000 pessoas, ele viu 10.000 pessoas. Pedro começou a ver chegar recursos, viu a palavra do Senhor alcançando pessoas importantes, relevantes. Pedro começou a ver que as coisas estavam dando certo. E agora, exatamente quando está dando certo, Jesus diz: eu vou morrer. Bom, agora ele não vai morar mais lá em casa. Agora ele não vai mais tomar café comigo. E agora? Eu quero isso? Não, eu não quero isso. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ser expostos a situações cujas quais nós não queremos. Não é do nosso agrado, não é do nosso feitio. Sabe aquele emprego que você não gostaria de perder, mas perdeu? Aquele ente querido que você não gostaria que morresse, morreu. Aquele relacionamento que você não gostaria que terminasse, mas terminou. E aí? Como é que nós nos comportamos quando ouvimos sempre, e não tem nada de errado nisso, certo? Palavras que nos direcionam apenas para um nível ou para uma expectativa, e de repente hoje a pauta divórcio faz parte do seu casamento. Um filho vivendo longe dos padrões que você criou ele para viver, está dentro da sua casa, ou foi embora. Pare e pense. Nós precisamos estar preparados para isso. Pedro não estava. Pedro não estava. Quando Jesus morre, acabou. Ele morreu. E agora? Agora, vou fazer o quê? Eu vou voltar à minha vida antiga. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar. Chega. Não quero mais. Deixa eu explicar uma coisa a você. Você acha que pastor, de vez em quando, não tem vontade de ficar em casa num dia de culto? Você acha que às vezes é o dia do pastor pregar e ele está lá pedindo: Senhor, Senhor, cadê a mensagem? Que até agora ele não chegou. Você acha que é só você que tem gente na igreja que você não gosta de encontrar nos corredores? Hã? Você acha que pastor também não tem umas pessoas assim que quando ele vê, ele diz: Senhor, se é ovelha, cabrito, lobo, monstro, o que é isso? Você pensa que é só você? Não. Todos nós enfrentamos isso. Posso ouvir um amém? Isso. As pessoas me perguntam: pastor, quando é o dia certo de vir para a igreja? O melhor dia é quando você não está vindo. O dia que você fala: não quero não, estou com sono, vem. E pare de dar superpoderes para as pessoas. Esse dia uma mulher falou comigo assim: sabe, pastor, eu agora vou passar a vir no culto da manhã. Por quê? Porque, pastor, quando eu encontro com aquela irmã, eu nem consigo adorar. Eu falei: como é que é isso? Não, pastor, eu olho, tira minha fome, tira meu sono. Eu falei: quem é essa superpoderosa? Porque quem dá a alguém o poder de tirar seu sono? De tirar sua paz? Pare de dar poder para os outros. Pare de dar poder para os outros. Eu vou falar para você, eu falo de casais. Sabe o que eu desenvolvi? Uma técnica. Minha mulher não consegue mais me irritar. Não tem nada que ela faça que me irrite. Pastor, o que você fez? Tirei esse poder da mão dela e fez para mim. Mas ela não faz algumas coisas que eu não gosto. Eu não estou dizendo que ela não faz o que eu não gosto. Eu estou dizendo que ela não consegue fazer mais o que me... Porque quem dava a ela o poder de me irritar era eu.
E tomei. Pastor, não ficou chato? Não fica, porque eu simulo. Fiquei meio sonso. Tem hora que eu dou uma brigadinha, mas só para manter. Porque senão fica chato, né? Diz que mulher só tem duas funções, marido. Função número 1 de uma mulher, acalmar um homem quando ele está nervoso. Função número 2 de uma mulher, deixar ele nervoso quando está calmo. É mais ou menos isso. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, olha aqui. A caminhada desse cara é extraordinária, sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas isso deu a ele a sensação de que ele está acima. E agora ele vai aprender uma lição boa quando ele começa a afundar. Eu imagino o discípulo olhando ele afundando. Vai voltar nadando, quer ver? Porque ele não vai morrer afogado não, Pedro sabe nadar. Você acha que Pedro é otário? Hã? Oh, a Bíblia não tem otário não, rapaz. Olha o Davi, olha o que o Davi falou antes de enfrentar o Golias. O que é que vão dar? Para quem matar o gigante? Que eu não vou entrar na luta de graça não, maluco. Sai fora. Entendeu? Mais uma lição para o marido. Antes de entrar numa briga com sua esposa, pergunte. O que é que eu vou ganhar? Você não ganha nada, então não briga. Você está entendendo? Só perde. É assim que funciona. Certo? Pedro, ele podia afundar, sim ou não? Sim ou não? Ele ia morrer afogado? Claro que não, ele voltava nadando. O problema é que tem crente que não sabe nadar e quer andar em cima d'água. Se fundar, afundou. Aí lascou, entendeu? Esse dia alguém falou assim, pastor, os seus compromissos, o senhor chega muito atrasado? Eu falei, não chego e normalmente nem preciso orar para chegar. Ué, mas por quê? Porque eu costumo sair cedo. Então, às vezes, você sai tarde, aí pega um engarrafamento, aí como é que você faz? Senhor, entra com providência. Não posso atrasar, não. Então, saísse mais, não precisava de orar para chegar. Você está conseguindo entender? Eu estou me fazendo, certo? Então está assim de gente sofrendo, não precisa. Ou gente, eu conheço gente que o Satanás não vai na sua vida, mas não vai. Porque ele não quer ter o nome dele associado ao seu. O diabo fala, vou lá nada. Vou ficar com a má fama dessa pessoa. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então preste atenção. Esse cara viveu coisas extraordinárias, mas aconteceu coisas que o decepcionaram. E quando aconteceu coisas que o decepcionaram, o que ele falou? Vou pescar. Vou para a minha vidinha. Eu tenho vida fora desse ecossistema. Então é para lá que ele vai. Vai pescar, sim ou não? Vai pescar. Foi. E está lá pescando, achando que tudo acabou. Mas o que Pedro precisava era de uma boa renovação. O negócio dá uma renovada nele. Certo? Então lá vem ele com o barquinho. Vazio. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Estacionou o barquinho. E quem é que está na praia? O chefe dos crentes. Jesus de Nazaré. Está lá na praiazinha. Isso. Certo? Voltaram do mesmo jeito que Lucas 5, eles voltam de barco vazio, lembra? E agora, no 21 de João, também o barco está vazio. Jesus é que já estava com os peixinhos, que Jesus tinha pescado. Aí já até cozinhou, fez os peixinhos. Quando o pessoal chegou sem peixe, Jesus falou, volta ali e joga a rede do outro lado. Ele estava com o barquinho assim, já dentro d'água. Jesus falou, rapaziada, joga a rede assim para cá. Quando jogou a rede, que sentiu o peso do peixe, o João falou, ô Pedro, é Jesus. É ele, Pedro. Ó que coisa legal.
Olha só. Assim que viu que tinha peixe, o João falou: ô Pedro, é ele, Pedro. É o... Quando o Pedro escutou, pulou dentro d'água. Botou uma roupinha que ele estava pelado. Pelado. E ele foi encontrar com quem? Com quem? Então ele se... Isso, irmão e irmãs. Bota uma roupinha decente. Normalmente com você, assembleano, a gente não precisa falar não. Mas tem um pessoal aí, vem para a igreja quase pelado. E esse dia eu vi uma ovelha que eu pastoreio, na rua. De longe eu falei, ih, é minha ovelhinha. Mas eu falei, alguém tosquiou. Porque tá. Você está rindo? Mas preste atenção. O barco estava a 100 metros da praia. E Pedro fez o quê? Pulou. O texto é claro em continuar dizendo: todos os discípulos permaneceram no barco, porque estavam tão pertinhos que eles vão esperar mergulhar para quê? Pedro não, Pedro pula na água. E lá vai Pedro nadando. Chegou, os discípulos chegaram. Jesus falou, pega os peixinhos, que o meu peixe é pouco. Certo? Preparou o peixinho, jantou. A patotinha toda. E aí, a Jesus, para Pedro. E aí, Pedro, tu me ama mais que os outros? Jesus está tentando dizer, e agora, Pedro? Caiu a ficha de que você é totalmente dependente de mim? Caiu a ficha, Pedro, que por mais intimidade que tenhamos, não é assim que funciona. Você pode ficar melhor do que você é hoje, amanhã, mas pare de achar que você é melhor que os outros. Todas as vezes que você olhar o pecado dos outros, pode saber que você está mais perto de Satanás do que de Deus. Porque na presença de Deus você não vê a vida dos outros, você vê a sua. É perto do diabo que você vê a dos outros e não a sua. Jesus está dizendo, e aí, Pedro? Tu me ama mais do que os outros? Eu imagino o discípulo pensando, isso aí, Jesus. Pega ele, falou, eu lembro que ele falou. Eu lembro que ele falou que nós tudo ia e ele ia ficar. Ficou nada, né? Pega ele, Jesus. Sabe o que Pedro disse? Senhor, o Senhor sabe que eu... Isso, não quero comparar meu amor pelo Senhor ao de ninguém. Para mim já basta o Senhor saber o quanto eu te amo. Sabe o que Jesus disse? Então apacenta minhas ovelhas. Então para de querer pescar, para de querer voltar à vida antiga, meu filho. Porque eu sei o quão duro é, o quão desafiador é. Mas vamos embora, a história continua. E Jesus pergunta a Pedro quantas vezes? Ele tinha negado Jesus quantas vezes? Você pode usar o verbo aqui significa isso, ali significa aquilo outro, mas a grande verdade é, Jesus está dizendo para ele, Pedro, eu vim aqui para pegar você de volta, para fazer você voltar. Eu sei o que é cansaço, eu sei o que é perseguição, eu sei o que é mentiras, eu sei, Pedro, eu sei tudo isso. E eu preciso que você continue. Meus irmãos, a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Entendeu? Tem dia que você levanta e vai matar gigante, e tem dia que você fica com medo de anão. É ou não é? Tem época da sua vida que você sente a presença de Deus, o arrepio, você vê bola de fogo, caneta de fogo, vassoura de fogo. Mas tem dia, meu filho, que você não vê nada, não sente nada, não está com nada. Então, descubra o seu lugar.
onde Deus vai te renovar, vai falar com você. Ele separou um mês inteiro para isso. Eu não sei como você está, também não sou obrigado a saber. Mas eu vejo muita gente desanimada, fraca, sabe? Embotada, ser pessimista. Tá? E precisamos sermos reativados. E eu vim aqui nessa noite para isso. Eu preciso que você fique de pé. Só quem está sentado. Quem está em pé é só ficar onde estava mesmo, né? Quero parabenizar vocês aí que estão em pé o tempo inteiro. Deus recompense vocês aí. Amém? Eu conheço gente que se chegar na igreja e não tiver lugar para sentar, vai embora. Os irmãos esquisitos. Isso. Fala para quem está do seu lado assim. Faça uma perguntinha, eu sei que é meio enjoadinho, né? Mas é só você fazer assim, ó. Você já se viu como Pedro? Cansado? Sem entender as coisas? Desejando que as coisas fossem de uma outra maneira, mas não são? Então eu preciso que você feche seus olhos. Porque talvez, apesar do seu cansaço, você não voltou à vida antiga. Mas muitas pessoas tiveram sua caminhada interrompida. Pastor, eu já congreguei na igreja tal, já cantei no louvor, já fui diácono, participava do coral, era ativo na rede de jovens, fazia o evangelismo, mas realmente eu acabei desanimando. Olha, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas de um tempo para cá, eu estou ouvindo algumas músicas gospel e ando chorando. Está chegando na minha rede social versículos bíblicos. Eu estou tendo problema com sono, sentindo uma presença no meu quarto. Pessoas no meu trabalho, às vezes dizem que andam orando por mim. Pois é, essa é uma forma que Deus está mostrando para você que está se aproximando de você. Então essa é uma igreja séria. Eu vou orar para que você seja renovado. Mas eu quero perguntar se você não entrou hoje aqui como Pedro. Jesus veio aqui para lhe dizer: volta, Pedro. Venha para cá. A nossa história ainda não terminou. Se nessa noite você sente que precisa voltar, ou sente esse chamado do Espírito Santo, e quer voltar para os caminhos do Senhor, quer recebê-lo pela primeira vez, a hora é essa. Essa é uma igreja madura, entende que você não é uma recompensa de pregador. Se você hoje quer voltar para Jesus, se você hoje quer receber Jesus pela primeira vez, eu quero convidar você. Eu vou chamar você de Pedro. Se você quer voltar ou aceitar pela primeira vez, levante sua mão agora. Eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto. Estou vendo aqui. Aqui. Aí em cima tem alguém. Faz assim para que eu possa ver. Lá. Aqui. Lá atrás. Ali. Eu estou ainda dentro do horário ali. Você que está aí em cima.
ou aqui embaixo, eu gostaria de orar e gostaria de tocar em você. Então eu quero que você venha aqui à frente, por favor. Me dê essa honra de tocar em você. Isso, vem para cá, você que está tomando essa decisão. Se essa é a sua noite, saia do seu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos clamar ao Senhor. Vem para cá, Pedro. O Senhor veio aqui essa noite. Como foi aquele mar. Isso, vem para cá. Isso. Sai do seu lugar. Se essa é a sua noite. Tem gente descendo. Então desce, vem para cá. Isso. É o Senhor agindo, movendo, fazendo. Tem mais alguém? Faça assim para que eu possa esperar você. Está vindo 3? Na internet. Isso, tem gente aí participando conosco. E 3 pessoas estão... 4 pessoas estão também recebendo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Ele está fazendo aqui. E onde essas pessoas estão, vocês também fazem parte deste culto. Se estiverem nas proximidades, você pode vir para cá. Se estiver próximo de uma Assembleia de Deus, Ministério Madureira, você pode procurar. E eu sempre digo o seguinte: quando procurar uma igreja, procure a igreja mais perto da sua Bíblia. Porque às vezes a igreja está perto da sua casa, mas está longe da sua Bíblia. Certo? Nós vamos estar orando. Olha quanta gente. Amém. Eu vejo que você era alvo de oração de muita gente. Amém? Amém. Tem mais alguém? Isso, está descendo aqui. Vem para cá. Vem para cá. Em nome de Jesus. Isso. Vem para cá, rapaz. Glória a Deus. Isso. Vamos orar. Aí, 7 pessoas. Isso. Lá na internet, 7 pessoas estão recebendo e aceitando Jesus. Olha, eu sempre lidei com isso com muita maturidade. Isso. Vem para cá, campeão. Isso. Ninguém que entrou aqui para receber Jesus hoje vai sair daqui sem Ele. Todo jugo é quebrado. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem para cá. Lá tem 9 pessoas aceitando. Em nome de Jesus, saia do seu lugar e vem para cá, ainda dá tempo para você. Está ficando alguém para trás. Tem mais alguém? Faz assim e eu te espero. Não? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, aprendemos hoje com o exemplo de Pedro, que apesar de tanta intimidade, tanta experiência, acabou se desconectando do propósito
e tendo suas expectativas não correspondidas, gerando nele frustrações. Frustrações essas que ele teve dificuldade para administrar. Não somos diferentes de Pedro. Também como ele, esperamos às vezes muitas coisas do Senhor, que o Senhor nunca disse que faria, ou pelo menos nunca disse que faria segundo o nosso modelo. É como Naamã, que vai se encontrar com Eliseu, com a expectativa de que o milagre vai acontecer do jeito dele. E quando não foi, Senhor, ele estava disposto a voltar para casa, leproso. Em nome de Jesus, toma cada um de nós, e que o teu fogo permaneça sempre aceso em nossos corações, para vencermos as tentações, as adversidades, mas também as incompreensões, muitas vezes, que fazem parte da nossa caminhada, quando não entendemos o que o Senhor está fazendo ou como está fazendo. Mas o Senhor é Deus e nós te servimos. Por isso continua conosco. Fortalece esse povo, ó Deus, que anda nos teus caminhos, firmes, constantes. Talvez nem todos no mesmo ritmo, na mesma velocidade, mas todos na mesma direção, em busca do alvo, a soberana vocação, em nome de Jesus. Temos hoje a honra, Senhor, de apresentarmos ao Senhor essas pessoas, que aqui de forma presencial, física, ou aí, através dos dispositivos, ó Deus, que levaram este culto para esses lares, te recebem, se reconciliam com o Senhor. Recebe os teus filhos e as tuas filhas nesta noite. Que a decisão que eles tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós abençoamos nossos irmãos pelo poder do nome de Jesus e saímos daqui firmes para prosseguir a nossa caminhada. Assim agradecemos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor?